Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Além do Muro, aqui direto do Instituto Federal de Campo Novo do Parecis. O podcast Além do Muro é um projeto de extensão apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão do IFMT. Nesse primeiro episódio, nós iremos entrevistar uma artista muito importante para Campo Novo do Parecis, Júlia Caendra, uma excelente cantora, compositora e professora. Destaque na nossa cidade. Então, fica com a gente nesse episódio. Olá, meus queridos telespectadores do podcast Além do Muro. Eu sou Everson Bezerra, essa aqui é a Júlia Caendra, uma grande artista aqui de Campo Novo, e nós começamos o nosso primeiríssimo episódio aqui apresentando a Júlia Caendra. Então, a gente já sabe, né, que a Júlia Caendra é uma grande artista, cantora, compositora, musicista, professora. Então, onde foi o início de tudo, né? Conta a sua trajetória, de onde você veio, como você cresceu, né? O início de tudo. Maravilha, vamos lá. Eu nasci em Toledo, no Paraná, que é uma cidade próxima a Cascavel, Foz do Iguaçu. E aí eu morei lá até os 8, quase 9 anos. Aí a minha mãe se separou do meu pai e a gente viajou aqui pro Mato Grosso, conhecemos Campo Novo do Parecis. E aí tem o ditado de que quem bebe água de Campo Novo pode sair, mas vai voltar, né? Vai voltar, não adianta. E aí então a gente veio pra cá. Com 9 anos eu comecei as aulas de violão aqui em Campo Novo mesmo, na Secretaria de Cultura, que tinha as oficinas gratuitas. E aí o meu primeiro professor de violão foi o Cleomar Muniz, que inclusive ele atua hoje no cenário ainda, tocando e cantando. E aí eu sempre converso com ele e falei, prof, muito obrigada, porque foi você que, né, alavancou esse interesse, esse desejo. E aí fora o violão eu comecei teclado junto também, comecei a tocar Tânia Mara, se quiser, lá no solo. Aí eu desisti do teclado, falei, não, vamos pro violão. Aí fiz curso de pintura, a primeira tela lá na Cerejinha, quem faz pintura sabe que existe essas telinhas. Aí fui pro grafite, fazer a paisagem do pôr do sol, com coqueiro e tal, mas onde eu mais me encontrei foi na área musical e desde então continuei tocando e cantando. Era noite cultural, projeto, festival, escola, roda de amigos, família, igreja, todo lugar a gente estava com a música. Igreja, olha só que coisa engraçada, incrível, né? Mas então, qual momento na sua vida, né, de toda essa trajetória, né, já teve bem cedo essa relação com a música, com a arte, né? Mas onde foi o momento que você falou, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida, nasci pra isso, é música, é arte, que eu quero viver disso? Então, pensando na questão do berço familiar, né, a gente sempre, tem uma referência familiar. No meu caso, foi meu irmão, porque ele sempre tocava em casa, ele tocava guitarra. Só que aí guitarra é rock and roll, power, Metallica, Nirvana, estourando assim no cubo, e a minha mãe já não gostava muito. Então ele já teve um bloqueio assim, porque a minha mãe reclamava pra ele. Aí ele falou, não vou seguir muita área da música, né, porque não posso tocar meu rock and roll aqui. E aí grande parte da inspiração e da vontade de aprender veio dessa questão familiar por conta dele tocar em casa. Então eu ficava escutando e tal, treinava os solos lá no violão, ele tentou me ensinar um pouquinho, mas não deu muito certo, mas mesmo assim eu segui. E sempre foi um exemplo. E aí logo depois que eu comecei a ingressar no ensino médio, entender pra onde é que eu ia, o que eu ia fazer e tal, comecei a entender que eu queria viver de música, em algum momento. Mas ainda não sabia como, porque eu não tinha noção de que tinha um curso específico, a formação e tal. Eu sabia que eu ia fazer música. E aí a minha mãe até brinca comigo até hoje, porque ela fala, você dizia assim, se eu não me formar em música, eu vou me formar algum dia. Então eu posso fazer qualquer outra coisa, mas algum dia eu vou viver de música. E aí chegou nessa conclusão de que teria essa execução musical em algum dia na vida, né? E assim foi. Caraca, que incrível a sua trajetória, né? Mas então você construiu tudo aqui em Campo Novo, né? Permaneceu aqui, né? Então, mas me fala um pouco mais como que é ser artista aqui em Campo Novo, né? Quais são os desafios, quais são as dificuldades, né? As partes boas. Como é ser uma artista tão reverenciada, né? Aqui em Campo Novo, como é tudo isso? Então, no meu caso, como eu cresci tendo referências aqui na cidade de homens principalmente, né? Porque na época não tinha muitas mulheres tocando, hoje já tem muitas mulheres, tanto aqui em Campo Novo, como em outras cidades vizinhas e no Brasil como um todo, mas eu tinha muitas referências dos homens. Então eu sempre pensei em ser uma referência para as meninas e para as mulheres. Então, tanto que todas as meninas que me viam tocando e cantando, ficavam assim, encantadas, porque elas falavam, cara, eu quero, também é possível aprender, e eu tocar e tal, e viver isso profissionalmente, fazendo realmente o viver de música, o viver da arte, que é tão difícil, né? Que a gente julga tanto, que fala, não vou dar conta, eu vou passar fome, aquele discurso, né, que sempre reforçam, e eu sempre gosto de quebrar esse discurso.
mas é possível, né? Então, assim, criar essa referência é uma das minhas maiores missões. Então, hoje eu atuo na área da música como cantora aqui em Campo Novo, participando de eventos particulares, aniversários, confraternizações, cerimoniais de casamentos. Tem um grupo de pagode também, onde eu atuo cantando e tocando. Hoje comecei só cantando, depois eu fui pro violão também, onde estou aprendendo um pouquinho mais sobre samba, sobre pagode. Aí já é uma outra vertente muito massa também. Né? Difícil pra caramba, assim, não é fácil não. E aí a gente tá na constância. Então, mas falando dos principais projetos, né? Com certeza, né? Todos esses anos aqui em Campo Novo já tá à frente de bastante projetos, né? Quais são os projetos, né? Falou da turma de pagode, mas tem outras coisas, né, de teatro, né, que eu fiquei sabendo. Isso. Que você está à frente. Então, quais são esses projetos, né, e o porquê também você quis fazer parte, né, como que você gerencia tudo isso, né, esses projetos aqui. Então, atualmente, pelo Teatro Ogna, nós também estamos desenvolvendo um novo projeto chamado Tá no Ponto, Criatividade que Conecta. Esse é por meio da CECEL, dos editais de pontos de cultura, e aí com ele nós estamos trazendo para a comunidade a questão da vivência e da literatura com a Biblioteca Comunitária Mãe Branca, que nós temos aqui no espaço, inclusive fica o convite para você vir visitar. E aí é das 12 às 18 na biblioteca, então pode fazer empréstimo de livros, vir fazer oficina de arte, vir fazendo arte, tem também um espaço para jogos de tabuleiro, tanto lá na biblioteca como aqui na área externa também, que a gente tem um espaço muito bacana nesse sentido. Tudo para fomentar a cultura e a ação no município. Além disso, a gente também tem 8 apresentações nas escolas, então a gente já está entrando em contato com as escolas para agendar tudo, e aí a gente vai levar 8 contações, e junto com essas contações a gente vai levar 8 exposições fotográficas do grupo também, porque o ano passado nós fizemos 30 anos, então a gente vai trazer os melhores momentos do Teatro Ogna, fomentando toda essa construção das oficinas de arte que tivemos, todas as aulas que foram realizadas ali nos momentos mais importantes dentro de toda essa trajetória. E aí, fora isso, nós também teremos sessões de cinema, onde as escolas também serão convidadas para trazer as crianças para cá e assistir as sessões aqui também. E aí, fora os projetos do teatro como um todo, vem os projetos extras musicais, de fato, né? Que aí entra a questão dos eventos particulares, dos casamentos, as formações específicas que a gente vai desenvolvendo. E a princípio a gente quis retomar o projeto do choro, mas ainda faltam alguns musicistas especiais, principalmente de melodia, que ainda é um pouco complexo na cidade. Mas é um desejo nosso, sim, tanto nessa questão do choro, como também do coral, que aí é um projeto que eu quero muito desenvolver ainda. Então tá na manga, assim, para os próximos editais. Muitos projetos mesmo, muitos projetos. Quantos anos de carreira? Aí vai soltar. Pô, eu já tenho 30 anos, né? Então eu vou fazer 31 agora. Só que a gente sempre fica com dúvida quando vem essa pergunta da carreira, de fato, porque alguns consideram quando começa a ganhar um primeiro trocado, né? Alguns consideram desde quando começou a cantar. Então eu comecei a cantar e tocar aos 9, mas eu comecei mesmo a fomentar meu trabalho, a começar a ganhar dinheiro fazendo arte, fazendo música, de 2015 pra cá. Então já são mais de 10 anos agora, né, nesse processo. Mais de 10 anos nesse ingresso, né, nessa carreira. Então com certeza já aconteceu muitas coisas na sua vida. Muitas coisas. Então qual foi a coisa que marcou a sua vida? Que você lembra hoje, assim, que, sabe, eu nunca vou esquecer disso. É algo da sua carreira que você fala, cara, foi incrível, sabe? Espetacular, assim. Show. Essa pergunta sempre me pega, assim, porque são muitos momentos específicos que contribuem para uma virada de chave, assim, no processo. Mas a que eu considero mais significativa é a experiência da Roda de Choro, que foi o despertar de tudo, principalmente para a cultura popular brasileira, que é hoje a minha missão maior de fomentar tudo isso, e que me levou para o intercâmbio cultural fora do país, né? E aí, tipo, foi uma experiência muito, muito rica mesmo. Então, com todo esse contexto artístico, né, cultural, né, que você vem vivido todo esse tempo, então, com certeza a arte significa muito pra você, né? Então, o que é arte pra você? Você consegue, tipo, se imaginar sem ela? Em algum momento você pensou em desistir? Como que é a arte em si pra você depois de todo esse tempo, toda essa carreira, né, grande? É outra pergunta difícil, né? Só as perguntas difíceis. É muito complexo de trazer em uma definição, né? É tipo quando entra no contexto do o que é a palavra amor. Aí todo mundo pensa em amor de uma forma. Cada um vai falar de um jeito, né? Um vai falar que é entregar um pedaço de salgado, né, pro amigo, pra amiga, que é mais precioso, é o último pedaço. Outro vai falar que é um abraço de alguém, enfim. E aí na arte entra a mesma situação, né? Então, pra mim hoje, assim, vendo, né, tudo que eu vivi dentro da arte como um todo, eu acho que eu entendo a arte como essência.
E aí é a essência como a identidade do ser, do existir. Porque se eu tirar, e aí eu já fiquei numa dúvida assim, pra onde é que eu vou se eu não for fazer música? Porque, tá, ok, eu gosto de limpeza e organização. Vou trabalhar com limpeza e organização? Pode até ser, numa extrema necessidade. Mas eu gosto mais de organizar repertório que organizar aula. Então é mais divertido. Beleza. Eu vou pra uma área de escritório, ficar nos bastidores. Meu Deus, só aquele monte de papel e computador e celular e aquela coisa toda. Eu gosto mais de organizar contratos, mexer no designer, mexer no planejamento de aula, montar um slide de aula pra explicar alguma coisa. Eu vou pensando no teatro, vou trabalhar na portaria vendendo bilhetes. Ok, ou ingresso de shows. Legal, vou estar mais ou menos ali, mas é muito melhor estar no palco, se divertindo lá com o povo, né? Errando texto, errando música, errando os acordes, entendeu? É mais divertido. Então, eu não consigo ver a Júlia Caendra sem essência. E aí, quando eu me vi sem essa essência, foi quando eu pensei em desistir. E aí eu não queria mais fazer nada da vida, eu não queria mais tocar, não queria mais cantar, não me encontrava nesse processo. E nisso, nessa época, eu era muito ativa na igreja e tudo mais, então tinha um vínculo muito forte espiritualmente também. Só que eu quebrei também um pouco desse vínculo por algumas frustrações pessoais. E aí eu cheguei no ponto e falei, e agora? Quem sou eu? Pra onde vai essa Júlia? E tava na época de TCC, que é aquele... Nossa, todo mundo fala assim, vou desistir aqui. E aí, antes de ir pra essa carreira mais profissional, depois da faculdade, eu já tava querendo desistir. E aí eu fui entendendo, o que eu quero? Pra onde é que eu vou? Eu preciso encontrar minha essência de novo. Que aí foi quando eu comecei a pensar as músicas que eu gosto de cantar, o porquê que eu gosto de cantar, porquê que eu gosto de tocar, porquê eu gosto de estar no palco, e assim foi, eu fui me encontrando. Então, resumindo, acho que a palavra-chave seria essência. Então, depois de nós sabemos da biografia inteira de Júlia Caendra, nós estamos indo pro final do nosso podcast Além do Muro. Aproveita e segue nós no Instagram, Júlia Caendra, @JúliaCaendra. Isso aí. E @Núcleo de Arte CNP, certo? E o IFMT também, né, de CNP, né? Com certeza. E ainda, esse espaço maravilhoso aqui, que está aberto para toda a comunidade, @Casa do Bosque CNP. Incrível.